Em resposta à reclamação de um associado da ADECO, a informação jurídica de hoje é sobre o exagero de pedidos de documentos nas empresas que transportam pequenas encomendas dos Estados Unidos e Europa para Cabo Verde e a obrigatoriedade de terem o livro de reclamações. A ADECO tem recebido reclamações contra os transitários no que toca ao transporte e retirada de pequenas encomendas. Agora, principalmente nessa quadra festiva, que muitos acabam por enviar pequenas encomendas dos Estados Unidos, da Europa, de Portugal, ou seja, os bidões, não é? E a ADECO tem recebido algumas reclamações, não essencialmente sobre a retirada, ou seja, sobre o transporte das pequenas encomendas em si, mas sobre o processo burocrático de retirada, sobre os documentos pedidos. Segundo a informação que nós recebemos, pede-se cópias do NIF, cópias do documento de identificação, cópias do pertence, não é? Ou seja, e segundo os consumidores, têm alguma dificuldade no que respeita à composição de todos esses documentos para fazer esse levantamento. Essa é a problemática que os consumidores trouxeram. A ADECO entende que sim, os transitários têm de pedir certos documentos, visto que eles têm uma obrigação perante a empresa que muitas vezes nem está aqui em Cabo Verde, está nos Estados Unidos, está em Portugal, e aqui temos prestadores de serviço que acabam por ter de preparar um processo, com os documentos da pessoa que foi lá levantar para comprovar que é efetivamente essa pessoa que está descrita como destinatário é que recebeu a pequena encomenda. Mas, obviamente, a ADECO não pode deixar de fazer menção a essa questão, porque, sim, Cabo Verde tem um processo de prestação de serviços extremamente burocrático, quer seja na função pública, quer seja na prestação de serviços de privados. E muitas vezes acabamos mesmo por pedir documentos que elaboram demais o processo burocrático e tornam-o muito complexo e chato, não é? Muitos documentos que pedem, coisas às vezes que não têm tanta importância para o pragmatismo da prestação desse serviço. E sim, a ADECO chama sempre a atenção para um princípio que é muito importante no que respeita à prestação de serviços, o princípio da economia processual, o princípio, ou seja, o pedido de documentos, o processo burocrático tem de ser económico para o consumidor, descomplicado para o consumidor. Quanto menos documentos pedirmos e mais eficientes pedirmos, melhor, tanto para o consumidor, mesmo para o regime ecológico que se quer seguir em Cabo Verde, menos papel, não é? Portanto, temos de procurar seguir esses trâmites para facilitar tanto a prestação de serviços como a recepção do serviço da parte do consumidor. E a ADECO também chama uma atenção por uma questão muito importante, que é o direito à informação. O consumidor tem de ter a informação prévia e clara de quais são os documentos precisos para retirar uma pequena encomenda. E quando finalmente chegar ao balcão e saber que não tem os documentos certos, porque falta um ou faltam dois, e tenha de ir para um lugar retirar esses documentos e voltar e ficar na fila outra vez, porque isto é bastante ineficiente, tanto para o consumidor como também para a prestadora de serviços. Ou seja, são questões sobre a problemática que é pertinente. A economia processual da burocratização do sistema de prestação de serviços cabo-verdiano.